Olá, meus irmãos e irmãs, saúdo a todos com a graça e a benevolência do nosso Pai Altíssimo, do nosso Pai Eterno, com a graça e benevolência do nosso Mestre Yeshua, Jesus Cristo, o qual tem por nós dado a sua vida, o seu sangue, e é justamente por ele que eu abdiquei da minha vida pecaminosa, que eu deixei aquela vida de transgressão, a qual desagradava aos olhos de Yeshua, aos olhos do Altíssimo, para viver a palavra, viver o Evangelho e deixar que ele me usasse como servo para que eu pudesse contribuir o mínimo que seja nessa grande seara no qual ele designou os seus trabalhadores. Então que o nosso Mestre Yeshua, Jesus, e o nosso Pai Altíssimo abençoe a cada um de vocês, a cada um dos irmãos e irmãs que tem sempre ouvindo as minhas pregações, as minhas palavras, que são da Bíblia, né? São palavras do livro da vida, não são minhas. Eu posso dar minhas opiniões, minhas visões, mas todas elas são baseadas na palavra. Irmãos, quem não viu os meus 3 vídeos anteriores, Religião, a arma de Satanás, o que tem germinado em seu coração, e o último vídeo, Nascer do Espírito, parte 1, eu recomendaria que primeiro assistisse esses 3 vídeos, para depois assistir esse. Não que se você assistir esse vídeo, você não vai entender a mensagem, mas há muita informação naqueles outros 3 vídeos, e quando você ouvir ou assistir novamente esse vídeo, terá uma compreensão ainda melhor acerca do que nós estamos falando. Tudo isso, irmãos, se resume em uma só coisa: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Para compreender essas duas coisas, muito sangue, muita guerra, muito sofrimento, e a queda do homem aconteceu porque não foi compreendido algo tão simples, né? Mas que, se nós não tivermos vigilantes, e isso é o que o Messias nos ensina, nós estamos sujeitos à queda, sujeitos às tentações e não resistir. Porque se o nosso pai Adão, aquele que tinha todo o poder, toda a glória, né, que foi dado a ele para governar todas as nações, foi dado a ele uma confiança e sabedoria muito tremenda, porque ele foi o primeiro, foi escolhido, como eu sempre digo para os irmãos, não era qualquer pessoa, não era simplesmente um homem nu lá no Éden, que dele viria todas as nações. Adão era um homem muito sábio. Só que, quando ele se afasta de Deus, quando ele dá ouvidos a Satanás, ele cai, né? E Satanás é uma arma poderosa, né? Ele é o inimigo dos homens, ele é o adversário, porém, Satanás, ele é, como é que eu posso dizer para os irmãos? Ele tem que obedecer ao Eterno. Ninguém pode se sobrepor às ordens de Deus. Ninguém, não existe ninguém, né? Se vocês aprenderam que Satanás ele tem um poder que é quase que indestrutível, é mentira. Satanás tem um poder limitado, e ele, é lógico que sobre nós é um poder que nós não conseguimos vencer por conta própria, nós perderemos todas, né? Tanto que precisou vir Yeshua e morrer na cruz para derrotar o poder do diabo aqui nessa dimensão chamada Terra, onde nós vivemos hoje. E Adão, pela sua fraqueza, por não ouvir ao Eterno, por desobedecer a sua ordem, ele acaba caindo e dando ouvidos à mulher, e acaba experimentando do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o mundo hoje, irmãos, ele é regido pelo conhecimento do bem e do mal. Então, eu vou, antes de dar continuidade sobre este assunto, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês assistirem. Esse vídeo, irmãos, ele é importante, eu quero que vocês assistam, vejam todo ele, porque depois desse vídeo, tudo que eu falar vai dar força de fé em vocês, vai revigorar o ânimo, vocês vão buscar mais e mais o Eterno em Espírito, vocês vão amar ainda mais a Yeshua, amar ainda mais ao nosso Pai Eterno. Eu tenho certeza que depois desse vídeo de hoje, a tua vida vai começar a mudar de uma forma tremenda. Como foi a minha, mudou.
E eu quero que a vida de vocês mudem. Eu claro que tem muitos irmãos que já estão no caminho da fé. Para esses irmãos eu quero que a fé deles sejam fortalecidas. E para aqueles que porventura estão fracos na fé, eu quero que você receba os alimentos espirituais, que você beba da água da vida, que é o nosso mestre Yeshua, que você receba toda a benevolência, todo o entendimento, toda a sabedoria. Tá bom, meus irmãos? Vejam o vídeo agora, ele é muito edificante. Eu tenho certeza que isso vai ajudar a fortalecer a fé de vocês. Eu sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. E por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsemane e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até a terra. O corpo dele inteiro havia se tornado negro, porque ele havia suado sangue. Só para os irmãos entenderem qual é o estado de espírito que leva alguém a suar sangue. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder e então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar, e os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros.
Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos e os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, nos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere, cola a carne viva, e ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte, e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada, e a cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior e estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É como acontece a alguém ferido de tétano, a isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, os músculos entre as costelas, depois os do pescoço e finalmente os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo.
Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. De repente algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Ele esforça-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz, e cada vez que quer falar ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável! Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde, e depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as cãibras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus grita: está consumado! E em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E morreu no meu lugar e no seu. Irmãos, eu tenho certeza que quem assistiu esse vídeo e tem o Espírito do Altíssimo, que tem o Espírito Santo renovado na sua vida, eu tenho certeza que se emocionou, porque esse vídeo ele é muito forte. Esse vídeo ele tem me dado uma força tremenda. Esse vídeo tem revigorado a minha fé. A nossa fé ela tem que ser revigorada todos os dias. Então cada mensagem que te anima, cada palavra que vem do alto, cada versículo, tudo que possa deixar a tua fé mais forte, irmãos, você deve se alimentar dessas palavras, desses versículos, que eles são edificantes. E esse vídeo, irmãos, eu tenho certeza que esse cirurgião foi usado. Eu tenho certeza, porque é tremendo, irmãos. Observar tudo isso, imaginar o sofrimento do nosso mestre, do nosso Salvador, lá naquela cruz, humilhado, rasgado a sua carne, literalmente tirado o teu sangue. Ele foi literalmente humilhado, irmãos. Ele foi humilhado. É como se a ira do Pai caiu sobre ele. Todos os nossos pecados estavam sobre Yeshua. Por isso que foi tão pesado o sofrimento dele, por isso que foi tão, assim, do modo mais terrível que um ser humano pudesse morrer. Então, irmãos, quando eu assisti esse vídeo, eu tive ainda mais amor por Yeshua, eu tive ainda mais amor pelo nosso mestre, porque não que antes eu não tivesse, irmãos, é isso que é o mais interessante, que cada vez mais que nós entendemos a palavra, cada vez mais que nós compreendemos, mais sede, mais vontade, mais amor pelo Altíssimo nós temos, mais amor pelo Cordeiro, por Yeshua, Jesus Cristo, nós temos. Então é muito importante, irmão, que cada dia que passa, nós sejamos fortalecidos na fé em espírito. E eu vou ler para vocês, irmãos, alguns versículos, algumas passagens, para fazer o quê?
trazer os irmãos, todos, quando eu digo os irmãos e irmãs, eu não estou falando fulano ou ciclano, eu me coloco junto, irmãos. Toda vez que eu vou trazer uma mensagem para vocês, eu me coloco junto, porque eu sou falho, eu sou ser humano, eu estou aqui na terra. E na terra nós teremos provações, nós teremos dificuldades, e todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos do Espírito Santo, todos nós precisamos de Yeshua. Porque sem Ele na nossa vida, nós não conseguimos resistir às artimanhas do diabo. Quem dá um basta no diabo é Deus. Deus diz, agora chega, acabou, tu não vai mais encostar nele. Então, irmãos, ter a presença, ter comunhão com o Eterno, ter a proximidade, amor, perseverança, mansidão, ter obediência, acima de tudo, amá-lo, louvá-lo e honrá-lo, é primordial, irmãos, para nós que estamos nessa vida de santificação, nessa vida de buscar uma perfeição aos olhos de Deus. Por que buscar a perfeição aos olhos de Deus? Porque é aquilo que Yeshua disse para nós, sede perfeito como perfeito é vosso Pai que está no céu. Se nós não sermos perfeitos, então o sacrifício de Yeshua na cruz não vale nada para nós. Então, se não vale nada para nós, nós estamos humilhando Ele. Nós estamos nós estamos denegrindo a imagem dele, nós estamos denegrindo a Deus. Por quê? Deus envia o seu único filho da forma mais terrível, a ira de Deus que cairia sobre nós cai sobre o filho, todos os nossos pecados são mortos com ele na cruz, aí nós recebemos a salvação, nós recebemos a bênção, nós buscamos, confessamos os nossos pecados, dizemos que amamos a Deus, e depois a gente passa um tempo, 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo, cada um tem um tempo, começamos a andar pela vida como se nada tivesse acontecido. E do menor dos pecados, irmãos, para cair num grande pecado é 2 pulos. Por exemplo, qual que é o menor dos pecados? Quando você começa a colocar prioridades na tua vida que não sejam a Deus. Por exemplo, hoje muitos cristãos, e isso eu sei, muitos cristãos são viciados em jogo de futebol, novela, filmes, consumo, seja de trabalho, de comércio, de qualquer outra coisa, estética, vaidade, e a lista vai longe, né? Tem muitos cristãos que estão viciados nisso, que estão colocando isso em primeiro lugar e estão deixando Deus em segundo plano. Se você deixa Deus em segundo plano, você fere o primeiro mandamento, ou seja, você está cometendo um pecado gravíssimo. E Satanás, ele é tão astuto, vou dar um exemplo para vocês. Na época de Yeshua, ou depois dos apóstolos, poucos anos depois, o que o povo fazia? O povo tinha idolatria da pesada, o povo literalmente sacrificava, inclusive passava o filho pelo fogo. Era bruxaria da pesada, era coisa feia, como diz o velho ditado. Então, irmãos, naquela época era um tipo de idolatria, era um tipo de sacrifício, era um tipo de adoração. Foi passando-se os tempos e conforme o tempo vai passando, né, as coisas elas vão se adequando às modernidades. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ou seja, nada há de novo debaixo do sol. Qual que é a diferença? A diferença é que na nossa época tem muita informação, tem muita tecnologia, tem muito conhecimento, como está escrito lá em Daniel 12, que naquele tempo a ciência se multiplicaria, ou seja, o conhecimento se multiplicaria, né? Então nós estamos próximos do fim, nós estamos próximos da vinda do nosso mestre. O fim que eu digo, irmãos, é o fim dessa tirania do diabo neste mundo. Nós estamos, entre aspas, em paz, irmãos, porque nós não conseguimos ver o plano espiritual, o mundo espiritual e as forças das trevas agindo atrás das cortinas, digamos assim. Mas as pessoas que regem esse mundo, que obedecem ao diabo, que estão no topo dos poderes, sejam poderes políticos, poderes religiosos e poderes financeiros, poderes privados, né, que são as grandes corporações. Essas pessoas, irmãos, elas servem ao diabo. Elas vêm com aquela carinha de bonzinho, que é o bem da humanidade, mas elas servem ao diabo. E muitos cristãos são enganados porque desconhecem simbologias, desconhecem sobre estudos de misticismo. Tem que entender, não é que você tem que se aprofundar nisso. É que esse pessoal aí estuda essas coisas. Então, quando você pelo menos conhece isso, na hora que eles forem fazer alguma ação, você vai dizer: esses filhos do diabo estão aprontando, porque você já conhece. E muitas dessas informações nós temos na Bíblia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá em Atos dos Apóstolos 14, lá no versículo 8, diz o seguinte:
Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-te, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamava Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Ouvindo isso, o apóstolo Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para Deus, vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. Então, irmãos, quando você lê ali sobre Zeus e Mercúrio, que é Hermes, né? Porque ele estava na região que era da província romana, você deve se perguntar, mas como assim Hermes? E quem que é Zeus, né? Você vai começar a pesquisar. Quando você começa a pesquisar, você vai ver que símbolo aquele Deus, entre aspas, ele carrega. Você olhando aquele símbolo, as suas vestes, o que ele representa, irmãos, o leque de informações acerca desses deuses, entre aspas, deuses com D minúsculo mesmo, você vai perceber, rapaz, mas por que hoje eu vejo tantas coisas no mundo com esse símbolo? Por exemplo, aquela marca Goodyear lá de pneus, sabe aquela peninha lá, que tem um pezinho? Aquilo lá, salvo engano, é Hermes, aquilo lá. Salvo engano é Hermes, ou Mercúrio, né? E você pensa, mas isso não tem nada a ver. Irmãos, essa empresa está adorando Hermes, entendeu? A Rede Globo tem o símbolo do olho. Globosat. Sat do quê? Saturno. Você vê, por exemplo, que a Nike é aquela deusa, né, Nike, né, que é uma deusa da vitória, filha de Titã Palas, etc. Ou seja, irmãos, tem muita simbologia, muitas coisas, que se eu for ficar falando aqui, a gente vai longe, mas não é este o foco do vídeo de hoje. Por exemplo, outra coisinha bem simples, tá? A serpente simboliza o conhecimento, né? Quando você vai estudar sobre o conhecimento, você vê que quem ofereceu o conhecimento foi a serpente. Então você vê que o caduceu com a serpente está ligado a Satanás, entendeu? Mas, lógico, nós recebemos os benefícios desse conhecimento, porque é o conhecimento do bem e do mal, ou seja, nós estamos no mundo do conhecimento do bem e do mal, correto? Quando Adão experimenta desse conhecimento e ele cai, esse conhecimento é espalhado para a humanidade. Caim, por exemplo, foi o primeiro construtor de cidade, né? Então, quando você vê a simbologia de arquiteto, grande arquiteto, você sabe que estão falando de Caim, adoração ao diabo, ou seja, da maçonaria. Enfim, irmãos, isso aí vai longe. Nós sabemos que hoje tem a Ordem dos Bispos e Pastores do Brasil. Olha só, ordem. Isso vem do Ordo Seclorius, lá da maçonaria, mas está no meio das denominações. Então, o que eu quero dizer para os irmãos hoje com esse vídeo? Irmãos, Yeshua deu o sangue por todos aqueles que buscam ele. Aí as pessoas vão nas denominações, dizem que receberam o Espírito Santo, dizem que se arrependeram, e são chamados de cristãos, evangélicos, enfim. E essas pessoas, com o passar do tempo, muitos ao redor delas que não têm, digamos, que não acreditam em Deus, ou que não tem nenhuma denominação, ou que tem falta de fé, ou um ateu, por exemplo, aí essas pessoas veem pastores roubando, pastores tirando dinheiro, desviando dinheiro, pastores no meio de política, no meio de corrupção, etc. E as pessoas lá indo nas denominações e cantando e comprando coisas e dando dinheiro para esses templos, etc, etc. Você pensa o seguinte, caramba, bicho, que tipo de Deus é que essas pessoas servem? Ou seja, elas estão blasfemando, elas estão humilhando, elas estão denegrindo a imagem de Deus, elas estão denegrindo a imagem de Yeshua. Então, irmãos, saber da importância de nós preservarmos e honrarmos o sangue do Cordeiro é muito importante. Importante para que nós possamos alertar os irmãos que
talvez inconscientemente ou pela mente cauterizada, estão cometendo um pecado gravíssimo. Então nós temos que alertá-los, né? Levar essa palavra para que eles possam resgatar, voltar às origens. É claro, volto a repetir, que muitos não vai adiantar. Muitos eles querem ser enganados, muitos eles querem viver essa idolatria de cantores, essa idolatria de pastores, ministros e diáconos e não sei mais o que, e ministério disso e daquilo. Você vai ter um ministério na tua vida, você vai ter isso, você vai prosperar e etc. Você vai ter cura na tua vida. Vem aqui tem terça da cura dos milagres. Não sei o que, sexta da expulsar demônios, outro dia é o dia da prosperidade, enfim, tudo é uma religiosidade, como eu falei no primeiro vídeo, tudo é religiosidade. O dízimo, que era para ser algo realmente para os órfãos e as viúvas, e a igreja deveria ter esse papel de honrar o dízimo, virou uma patifaria, virou uma religiosidade, virou essa bagunça que está aí, os pastores bilionários, né, e o povo continua indo lá, querendo ser enganado. Muitos querem ser enganados, mas muitos não têm consciência de que estão sendo enganados. E muitos cristãos acabam aceitando coisas do mundo por desconhecer simbologias, por exemplo. Então, irmãos, a importância de honrar o nome e o sangue, principalmente o sangue de cordeiro, é um dever de todo mundo que aceita Jesus Cristo na sua vida. Não basta dizer, eu me arrependi, hoje eu pedi perdão pelos meus pecados, e continuar cometendo pecadinho aqui, pecadinho ali. Lá na frente vai ser um pecado tão grande que você vai cair e não levanta mais. Porque daí Deus vai te enviar o espírito do engano, Deus vai deixar que Satanás arrebenta com a tua vida, né? Aí de duas uma, ou você é corrigido para poder ser salvo. Eu sou um exemplo disso, tá, irmãos? Quando eu falo assim, eu não estou falando que fulano, ciclano, eu estou dando um exemplo que eu passei por isso. Porque, irmãos, a minha mãe me apresentou na Assembleia de Deus quando eu era criança, eu cresci na Assembleia de Deus, depois a minha mãe era muito pobre, então ela, para condições de sustentar, ela me colocou num colégio de padres, eu fiquei 2 anos lá, aprendi a plantar, quebrar milho, capinar aipim, plantar aipim, aprendi a roçar arroz, tinha que roçar com a foicinha, fazer silagem pro boi, limpar esterco de porco, enfim, aprendi muita coisa, eu agradeço. Lá eu aprendi sobre Maria, sobre os santos e etc, que isso é idolatria. Eu sei, tem muitos católicos, mas a idolatria é o segundo mandamento, não fazer Deus imagens de qualquer coisa para que se sirva de adoração. Não é para fazer, Deus disse que não é para fazer, não é para fazer. Aí os caras querem dizer, não, mas isso aqui é só para representar. Não é para fazer. Ou seja, os caras teimam, eles quebram o segundo mandamento. Entendeu? Então, olha quanta bagunça que tá por aí. Então, depois de um tempo, eu fui na Quadrangular e fui na Batista. Olha quanta coisa, quanta mistureba eu fiz na minha vida. Por quê? Desconhecimento, porque eu não lia a Bíblia, porque eu não pedia para Deus me instruir, né? O que aconteceu? Deus percebeu que eu estava sendo um cabeça dura e falou assim, meu filho, é isso que tu quer? Tu vai ser largado no mundo para tu aprender. E o que aconteceu? Eu fui largado pro mundo, aprendi muita coisa, boa e ruim, né? E depois de um tempo, só desgraça na vida, até que um dia eu vi que eu precisava de Deus. Eu vi que tinha alguma coisa errada, eu senti falta de Deus. Quando eu vi que o mundo estava acontecendo esses problemas de esses, não vou falar o nome aqui, mas desses vírus, essas coisas aradas aí, eu pensei, rapaz, eu vi isso um tempo atrás sobre pestes, que era lá em Apocalipse, acendeu o alerta vermelho. Ali era Deus chacoalhando o mundo para trazer as suas ovelhas para Yeshua. Yeshua estava querendo que o povo acordasse. Meu povo, eu sou o pastor de vocês, eu estou preocupado porque vocês vão tudo se perder. Eu quero que vocês voltem para mim. Eu quero que vocês honrem o meu sangue derramado na cruz. Foi um processo demorado para eu entender tudo isso? Foi. Mas hoje, depois de entender tudo isso, eu vejo que se nós não tivermos hombridade e honra, né, pelo sangue do Cordeiro, do nosso Messias, nós vamos cometer pecados gravíssimos, irmãos. Porque eu já até tinha sido me batizado lá na Quadrangular, acho que eu tinha 12 ou 13 anos, mas eu não tinha certeza de nada. Lá eu disse que eu me arrependia dos pecados, mas perante a Deus eu já entendia das coisas, eu não era mais um bebezinho, entenderam? Por quê? Porque tu vai na igreja, você aprende aquela coisinha,
Ah, Jesus te ama. Ah, o teu... Como é que eles falam? Você ganhou a tua salvação, ninguém tira de você. Ah, ninguém tira? Comete um pecado aí pecaminoso terrível, que você não consegue mais voltar para Deus, você começa a cometer blasfêmia e fazer outras coisas para ver se você não perde a tua salvação. Entenderam? Então é perigoso, irmãos. A gente achar que não perde a salvação cria um comodismo. Entendeu? Aí a gente começa, ao invés de buscar a Deus em primeiro lugar, que é o primeiro mandamento, a gente começa a fazer outras coisas. Tá bom? Então, como está lá em Levítico 17:11 diz o seguinte: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então lá em Levítico 17, irmãos, já é um prelúdio de qual sangue que lá na frente iria purificar a alma de todas as nações, purificar a alma dos homens que buscassem Yeshua, purificar a alma daqueles que reconhecesse o Filho do Altíssimo como Salvador, né, e se dobrasse o joelho perante ele, confessasse os pecados, aí sim teriam o seu sangue do Cordeiro lavando os seus pecados. Né? Então lá em Levítico já dá esse prelúdio. Aliás, como eu sempre falo, lá em Gênesis 3, quando é dada a sentença para Satanás, que ele seria esmagado a cabeça e ele feriria o calcanhar, uma parte se cumpriu com Davi, e depois na cruz, com o sangue do Cordeiro, Satanás é literalmente derrubado e o céu comemora, né? Mas ai da terra, né? Porque a terra ainda tem que passar por um tempo de provação, ou seja, ele vem com ira. Quando ele vem com ira, começa perseguição da igreja, começa perseguição dos discípulos, dos apóstolos, né? E depois, irmãos, com o passar do tempo, teve muitas guerras, muita violência na terra, até que chegou agora, se vocês perceberem, de uns, vamos dizer assim, uns 50, 100 anos para cá, 100 anos não, 80, né? Estamos em 2022, eu acho que uns 80 anos para cá, depois da Segunda Guerra Mundial, 70, 80 anos, a Terra começou a dar uma respirada, digamos assim, correto? Então, nessa respirada que a Terra deu, Satanás começou a fazer o quê, irmãos? Ele começou a enganar o povo de outra forma. Começou a dar televisão, começou a dar entretenimento. Entretenimento é distração, irmãos. Entretenimento, começou a dar show business, o povo começou a ter ídolos, o povo começou a ter, hoje eu vou comprar o carro dos meus sonhos, eu vou adquirir isso, adquirir aquilo, e o povo começou a adorar as coisas do mundo. O povo começou a distração. Satanás foi se infiltrando nas denominações, né? Todas elas foram crescendo com um tipo de teologia. Aí hoje tem o quê? Tem curso, faculdade de teologia, e você aprende o beabá que eles querem te ensinar. Então, são tantas coisas que Satanás enraizou na terra, né, no mundo inteiro, que se nós não buscarmos direcionamento, lendo a palavra, orando, buscando, nós vamos o quê, irmão? Nós vamos acabar desonrando o sangue do Cordeiro. E isso é muito perigoso. E isso tem em muitas denominações. As pessoas estão desonrando o sangue do Cordeiro. Quer ver um exemplo? O pessoal gosta de um futebol, de jogos, de filmes, carros, trabalho, dinheiro, diversão. Faz uma idolatriazinha a ídolos, a cantores, seja gospel, seja o que for. Idolatria ao Papa, a padres, entendeu? As mulheres, né? Muitas mulheres cristãs, elas colocam silicones, fazem plásticas, vão para academia para ter um corpo esbelto. Corpo esbelto para quê? Vai mostrar para quem? Entenderam? Unhas, né? Unhas de embelezamentos. Tem umas que tem unha parece de bruxa, aquelas unhas compridas, horrível aquilo lá. Tudo tem simbologias, irmãos, né? Vaidade, viciado. Tem crente que é viciado em novela, irmãos. Tem crente que é viciado em novela, isso é arma do diabo. Idolatria, cantores, vaidade, enfim, são tantas coisas que as pessoas não percebem, porque são pecados pequenos, são pecadinhos, entendeu? Por que é pecadinho? Pecado tudo é pecado, mas existe uma diferença entre eles, se chama consequência, correto? Por exemplo, um cara que ele roubou uma bala do amiguinho, né? Pegou sem pedir, escondido, era a única bala que o amiguinho tinha. Ele foi lá e pegou, e o amiguinho falou: cadê minha bala? Ele falou: não sei onde é que tá. E ele pegou, ele tá mentindo. Só que o máximo que ele vai conseguir é enganar o amiguinho, ele vai chorar e tal, e vai ficar por isso mesmo. Agora, se o cara vai roubar um banco, por exemplo, olha, tá vendo a consequência? Vai fazer um assalto, roubou e dá um tiro.
a consequência vai lá em cima, por quê? Derramamento de sangue. Vai pagar caro por aquilo ali. Por quê? Fez na maldade, na malícia. O Eterno vai analisar o coração dele. Se era um coração voltado para a maldade, está ferrado. Mas se era um coração que foi enganado, seduzido pelo mal, pelo crime organizado, ele tem chance de salvação se ele se arrepender verdadeiramente. E nunca mais cometer nada. Ou seja, ele não pode sair do trilho. Qualquer coisinha que ele desviar, o diabo arrebenta com ele. Por quê? Tem uma passagem lá em deixa eu ver aqui, irmãos, Efésios, não, Coríntios, Timóteo, deixa eu ver, onde é que tá essa passagem, irmãos? Eu separei aqui, aqui, ó, tá lá em 2 Coríntios 12, do 6 ao 10, esse exemplo que eu dei do assassino, irmãos, que Satanás ele vai sempre cutucar na ferida da pessoa, né? Digamos que o cara foi lá, assaltou e matou, e aí se arrependeu, ele viu que era coisa do diabo, ele viu que ele tinha derramamento de sangue nas mãos dele, ele clama, ele começa a ler a palavra, ele começa a buscar a Deus, ele começa a se humilhar, e Deus começa a usar ele. Deus começa a usar ele para ele dar exemplo, né? Para ele dar testemunho do que ele fez. Isso acontece, irmãos, isso acontece até os dias de hoje. Paulo é um exemplo de testemunho. Eu tô sendo exemplo de testemunho, de contar coisas, ajudar jovens a não cair no mundo das drogas, jovens não cair no mundo da música eletrônica, mundo perdidão por aí, entendeu? E Paulo foi usado, várias pessoas são usadas, um cara que é assassino, tipo, um assassino que eu digo, irmão, não um assassino de série, mas um cara que era na época dali, era pobre e tal, e entrou no mundo das drogas e foi assaltar e disparou a arma. Ele não matou por querer, tipo, na maldade, mas ele matou. Ele paga por isso, é preso, e ele viu que aquilo não é para ele, ele tem um arrependimento profundo, uma mágoa, um vazio, de repente ele conhece a Deus, ele conhece a Jesus, ele fala assim, ó, eu vou dar minha vida por Jesus Cristo, se eu tiver que morrer por ele, eu vou morrer por ele. Tu acha que essa pessoa não vai ser salva, ela dando a vida dela pelo Cordeiro, ajudando a tirar outras pessoas do mundo do crime, do mundo das drogas? Claro que vai. Agora, uma pessoa que diz que matou alguém lá, que diz que se arrepende, daqui a pouco tá lá pregando, virou pastor, não sei o que, daqui a pouco tá lá envolvido com tráfico de droga. Tu acha que essa pessoa aí vai ser salva? Mas nem a pau. Tá usando o nome do Cordeiro. E para esse tipo de pessoa, eu vou ler mais na frente, o castigo vai ser grande. Por quê? Porque está humilhando o nosso Messias. Por quê? Foi pago um preço gigantesco pelo sangue dele e as pessoas não estão honrando. Ou seja, aquele cidadão não honrou. E tem muita gente que não está honrando. Tem muita gente que acha que isso aqui é só um pecadinho, isso aqui é só uma coisinha. Isso vai acumulando, meus irmãos. E vai chegar uma hora que você vai ser entregue ao diabo. E o diabo vai arrebentar com a tua vida. Aí tá lá um monte de crente dizendo que não sabe por que a vida dele tá uma desgraça. Não sabe por que o filho entrou nas drogas, por que a filha tá se prostituindo, não sabe por quê, né? Aí ele acaba caindo no mundão também e vira a vida dele vira um inferno. Por quê? Achou que ele foi lá, disse que confessou os pecados, aceitou a Jesus e pensou que era tudo fácil, era oba-oba, como parece que eles ensinam isso, né? Não, a tua salvação tu não perde. Aí o cara pensa, eu não vou perder, isso aqui eu acho que tá certo, isso aqui eu acho que não tá errado. E essas coisinhas vão acumulando, uma invejinha aqui, uma fofoquinha ali. Fofoca é o que mais tem, né? O povo gosta de uma fofoca, isso é falar mal dos irmãos, né? Não é algo assim, tipo assim, você fazer uma crítica para trazer o irmão para a solução. É falar mal dele por trás. Aquele cara tu viu, isso aí não vale nada, tá se achando, é um babaca, é não sei o que, entendeu? Diferente de você falar assim, pô, tu viu o irmão, cara? A gente tem que falar com ele lá. Pois é, bicho, ele tá meio estranho. Vamos falar com ele? Vamos. Aí você conversou com outro irmão, chega lá e fala assim, irmão, cara, tô vendo aí que você tá precisando voltar pros caminhos, etc, etc. Isso aí não é falar mal, isso aí não é falar pelas costas. Isso aí é você conversar com um amigo que também é da palavra, ver os pontos de errado que o irmão tá cometendo e vocês dois vão lá ajudar o irmão. Isso aí não é errado, não é fazer fofoca. Agora, falar assim, esse aí tu viu lá? Nossa, não, é besta, né? Não sei o que, papai, aquela fofocaiada toda. Isso aí é falar mal. Mas as pessoas acham que isso é uma coisinha, que não tem problema. Ou, por exemplo, quando você acaba... Um cristão vai lá, tá numa rodinha de amigos, os amigos começam a fazer piada, zoeira, zombar. O mínimo que o cristão tem que fazer é repreender, né? Mas eles vão falar, vão me ficar bravo comigo, não sei o que. Irmão, você é um servo de Cristo. Tu não pode aceitar umas coisas dessas. Outra coisa, vocês imaginam
Paulo, nos dias de hoje aqui, andando pelo mundo, Paulo ia rasgar as vestes dele e ia começar a clamar ao céu. Pai, manda fogo aqui, que isso aqui tá tudo virado, está cheio de demônios. Só que os cristãos estão cegos. Por quê? Porque a feitiçaria do diabo cauterizou a mente das pessoas. O que era certo virou errado, e o que é errado virou certo. Ele inverteu as coisas de uma forma tão sutil, com propaganda, com filme, com músicas, com política, enfim, com educação. Tu coloca um filho na escola, ele sai de lá gritando Che Guevara, por exemplo, ao invés de gritar Jesus Cristo é o Senhor, entendeu? Tu não pode falar de Deus e etc. Cada vez mais, irmãos, o mundo está ficando mais difícil para evangelização. Se os cristãos não buscarem o quanto antes o sangue do Cordeiro, para eles voltarem lá para o início, né? Resetar a vida deles. Eu achei que eu tinha mudado, eu achei que eu estava fazendo as coisas certas, mas eu vi que eu estou fazendo coisa errada, eu vi que isso não agrada a Deus. Irmão, dobre o joelho, se arrependa de verdade e busque em espírito. Tá bom? Para que você possa ter uma vida santificada. Analise a tua igreja que você vai, você que gosta de ir na igreja, gosta de congregar, porque eu acho que a maioria dos irmãos, eles vão nas denominações porque eles gostam de congregar, e isso é bíblico, é certo. Porém, irmão, se você vê que aquela congregação tem alguma coisa errada, tem um chadinho lá, um espírito imundo, tu vai continuar fazendo o que lá? Se tu conseguir, junto com mais irmãos, mudar aquilo ali, fazer com que o pastor reconheça que tem alguma coisa errada, expulsar os irmãos, tem que expulsar, tá? Aqueles irmãos que não querem a verdade, que são irmãos de fofoca, de intriga, de tantas coisas que a gente pode citar aqui, e limpar a igreja. Não, mas eu tenho bastante pessoa que dizima, mas não interessa. A casa de Deus, que é a casa, por mais que as igrejas somos nós, por mais que o templo somos nós, mas se tiver 30, 50, 100 mil reunidos, é uma igreja. E se dentro daquele tempo que eles estão reunidos tiver pregação falsa, doutrinas de homens, aquilo ali é coisa, tá cheio do espírito imundo ali. Aí você que é um cristão que está querendo buscar a Deus, tu vai continuar ali? Claro que não. Então, o que eu digo? É difícil, tá, irmãos? Isso aqui não é tarefa fácil, não. Eu conheço pessoas que estão conseguindo, em igrejinhas menores, tá? Que estão conseguindo levar a palavra, que o pastor está entendendo que ele precisa mudar, está entendendo que ele tá cheio de doutrinas de teologia, que ele precisa buscar na palavra. Para que fazer curso de teologia, meu pai amado? Tu não tem capacidade de ler a palavra e entender? Tu não acredita que Deus possa revelar as coisas para ti? Tu não acredita que tu possa ter um entendimento do alto, do altíssimo? Não existia teologia, Paulo sabia. Jesus foi lá, tirou ele, né, cegou ele para o mundo e transformou a vida do Paulo como num abrir e piscar de olhos. Então você não acredita que você pode ler a Bíblia e ter entendimento? Se você jejuar, buscar, orar, clamar, não viver uma vida de pecado e ter uma intimidade com Deus e falar, pai, eu quero aprender a palavra para ensinar um vizinho pelo menos, para ensinar, eu sou um estudante cristão. Eu sei que tem alguns alunos ali que eles acreditam em Deus, mas são meio assim. Então, para esses aqui, eu vou conseguir falar de Deus de uma forma que eles vão conseguir compreender. Qualquer um, irmãos, pode ter intimidade com Deus e Deus revelar. Não precisa uma faculdade de teologia. Para quê? Para ganhar um canudo? Para dizer, eu sou um pastor formado? Tu tem que ser formado no batismo do Espírito Santo. É isso que te forma. Quem te mostra que você é capacitado para ensinar é o Espírito Santo. É ele que te capacita. Não é teologia, faculdade de nada. Não, mas eu amo a Deus, eu já fui batizado em Espírito, agora eu quero fazer uma faculdade de teologia. Para quê? Para você conseguir, através da faculdade, ser um líder pastoral, ser alguém lá dentro, para crescer lá dentro? Cuidado, tu vai entrar para o sistema, entendeu? Esse sistema, eu acredito que não tem como mudar, a não ser que haja uma revolução dos pastores, dos líderes e dos irmãos, dentro das denominações. Aí eu acredito que sim, que essas igrejas elas vão começar a ser chacoalhadas. Mas vendo a coragem, a audácia de muitos irmãos, eu acho muito difícil. Porque eles estão acostumados com a cegueira. Eles querem ser enganados, eles querem prosperidade, eles querem cura. Vai um mês inteiro na igreja pedindo cura. Vai um mês inteiro na igreja pedindo, não, Deus vai fazer um milagre na minha vida. Deus vai libertar, não sei o quê. Irmão, peça a Deus, peça amor de Deus na tua vida.
Peça para que Deus, ele visite você todos os dias. Ame a Deus. Não fica pedindo coisas. Fala que você ama Ele, que você quer ser um servo dele. Começa a servir, não pedir. As pessoas querem pedir e servir. Começa a servir, começa a agradecer. Que no mais todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mas foi ensinado as pessoas a pedir, as pessoas a buscarem prosperidade, as pessoas a buscarem cura, expulsar demônio. Outro exemplo que eu vou dar, a tal da línguas estranhas. Eu tenho um pé atrás gigantesco com isso aí. Eu sei que tem, mas quando a gente lê lá em Atos, é dito que foram faladas línguas maternas, a sua língua materna. Ou seja, é como se tivesse um japonês, um chinês, um coreano, um russo, um alemão, um americano, enfim. E eles vão conversar e levam seus tradutores. Só que de repente desce o Espírito Santo e cada um começa a falar na sua língua e começa a entender. Aí eles começam a ficar maravilhados. Nossa, eu estou falando em russo e estou entendendo o chinês falar. O chinês fala, nossa, estou falando em chinês e estou entendendo o americano falar. Foi isso que aconteceu em Pentecoste. Mas virou o quê? Virou uma religião. Virou uma doutrina. Ou seja, a churubicanta para todo quanto é lado. E já tem virou bagunça. Por quê? Doutrina de homens. Entenderam? Eu, como não consigo entender, eu fico com o pé atrás. Me desculpa, eu fico com o pé atrás. Tá? Se o Pai quiser me dar entendimento de línguas, que ele seja louvado sempre. Mas é ele que vai dizer se eu vou ter ou não. E se eu não tiver, não tem problema. Mas eu fico com o pé atrás. Porque eu vejo que é tudo a mesma frase, são tudo as mesmas palavras, e eu não consigo confiar que aquilo ali seja algo do Altíssimo. Teve um vídeo que uma irmã falou que a outra estava amaldiçoando a igreja lá, falando esses churubicantas. Aí eu fico meio assim, né? Entenderam? Porque lá em Atos não. E outra, só tem essa passagem ali de línguas estranhas, né? Falaram em dons de línguas, não fala línguas estranhas, dons de línguas, cada um na sua língua materna. Correto? Mas eles transformaram isso numa religião da mesma forma que os dízimos. É para os levitas, para a tribo de Levi. Ajudar os órfãos e as viúvas. Porque os levitas eles não podiam trabalhar, eles tinham que cuidar das coisas do Altíssimo. Irmão, se você vê uma igreja que ela ajuda as pessoas, um pastor que não vive só do dinheiro da igreja, ele tem o trabalho dele, tá lá se esforçando, é um cara temente a Deus. Eu dou o dízimo nessa igreja aí, se eu achar. Eu dou oferta. Mas vai achar onde? Eu tô pedindo já pro Pai mostrar que ele me leve num local que eu possa chegar lá e falar assim, não, realmente aqui tem o Espírito Santo. Tu conhece alguém que tá fazendo ministério? Ajuda aquela pessoa. Tu conhece alguém que tá precisando? Ajuda aquela pessoa, ajuda o irmão que precisa. Tem gente que tem alguém ali passando necessidade, mas não ajuda. Vai ajudar o pastor a comprar um iate, por exemplo. Mas enfim, irmãos, vamos lendo lá em João 6, né? Algo muito importante, né? Que vai nos ajudar a honrar o sangue do Cordeiro. Por exemplo, naquele vídeo que eu falei que nós temos que buscar o alimento espiritual, buscar o maná que vem do alto, que é o Messias, que é Yeshua. Esse alimento espiritual, irmãos, vai nos ajudar a ter uma vida de santidade. Esse alimento espiritual é o que vai nos aproximar do eterno. Por quê? O que o Messias diz lá em João 6, 63? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Ou seja, se você buscar as coisas do alto na carne, irmãos, vocês não vão conseguir entender as coisas do alto. Se você não conseguir entender as coisas do alto, o máximo que você vai conseguir é ter uma religiosidade na tua vida. Porque você acredita que entendeu a palavra, você acredita que está buscando a Deus, você acredita que está buscando Jesus, mas você não está. Não está porque você está sendo enganado. Mas muito desse engano, irmão, não é culpa de pastor, culpa de denominação, é culpa tua. Porque todos nós somos responsáveis pelo quê? Pelos nossos atos. É claro que os líderes vão ter a sua sentença muito maior, pesada, porque se eles se intitularam líderes, se eles se intitularam pastores que estão apacentando as ovelhas de Yeshua, tu acha que não vai ser cobrado um preço altíssimo deles? Mas é claro que vai. Porém, as ovelhas, né, que querem lá ser enganadas, elas vão ser enganadas. Ou a ovelha acorda para a vida ou ela vai ser enganada.
E esse ano de 2020 que passou, o Eterno chacoalhou o mundo. Quem é aquele que não entendeu essa mensagem, irmão? Presta atenção, vai ter mais um chacoalhão por aí. Porque o Eterno, ele é benevolente. Ele nos ama. Porque Yeshua nos ama e ele vai fazer de tudo para o povo acordar. Vai ter avivamento, vai ter mais peste, vai ter mais guerra, vai ter mais perseguição aos cristãos para o povo acordar. E vai ter gente que não vai acordar. Você às vezes vai olhar, nossa, essa pessoa, eu abri a cabeça dela e joguei a Bíblia dentro, ela não entende. Não vai entender. Porque o coração dela não quer. O coração dela está enraizado de coisas do mundo, apegado à matéria. E isso, irmãos, são muitos anos de propaganda na televisão, comercial disso e daquilo, uma vida mais fácil. Hoje a gente tem vida fácil, irmãos, entendeu? Então, Satanás, ele usou uma arma poderosa de engano na gente. Só que nós, irmãos, a gente compreendendo tudo que está acontecendo, devemos acordar. Devemos honrar o sangue do Cordeiro, voltar para ele, fazer a techuvá, o retorno para ele, para que ele possa cuidar de nós, né? E nos levar para perto do Altíssimo. Ou seja, quando você orar em nome dele, ele vai te levar para o Eterno, para você sentir o amor do Eterno, sentir a presença dele. É a coisa mais gostosa do mundo, irmão, sentir a presença do Altíssimo. Olha, e isso que nós sentimos só uma fagulha, entenderam? Por isso que quando nós conseguimos sentir a presença do Pai, a gente chora, a gente ri, a gente quer ficar o tempo todo ali sentindo a presença dele, porque é bom demais. Entendeu? E quem consegue nos dar permissão para chegar ao Eterno é Yeshua. Então, irmãos, os cristãos, eles precisam sentir o peso do sangue do Cordeiro. Porque esse evangelho que está sendo ensinado ali, irmãos, é um evangelho de leveza. Não, Jesus morreu por nós na cruz, aleluia, não sei o que, e você agora tem a chance de ser salvo. Só que não há uma responsabilidade, não há uma como é que eu vou dizer para os irmãos? Não há um peso daquilo ali na vida das pessoas. O sangue do Cordeiro, irmãos, ele tem que ter um peso, mas que peso? Um peso de responsabilidade. Um peso de reconhecimento profundo que você precisa se arrepender. Um peso na tua consciência de você se arrepender e não ter remorso, mas um verdadeiro arrependimento. Quando você sente a dor do Messias, quando você sente o sangue dele sendo derramado e aquilo sendo, aquilo extirpando as trevas, aquilo causando uma dor terrível nele, porque se não fosse pela morte dele, o Pai, a ira do Pai viria sobre nós. Quando você começa a entender tudo isso, você se sente pesado. Aí você fala, eu não quero mais pecar, eu não quero mais sentir esse peso. E quando você não sente mais esse peso, você levanta, né? Fica, como eu gosto de brincar, você se pruma, né? Você fica prumado, você fica reto e você tem uma vida de retidão. Entendeu? E toda vez que você pensar em desviar o foco, você pensar ser tentado, lembre-se do sangue do Cordeiro para aquele peso vir de volta em você. O peso do sangue do Cordeiro, irmãos, ele nos ajuda a olhar para a cruz e dizer, eu vou honrar aquele sangue lá. Eu vou honrar o que ele fez por mim na cruz. Esse peso eu vou pegar parte dele, porque eu também preciso sentir o que ele sentiu. Lembra que vinho novo em odres velhos ele não serve, ele arrebenta com o odres velho? Então aquele sangue do Cordeiro em corpo velho, cheio de pecado, ele arrebenta. Então que você seja um coração novo sempre, para que quando você olhar para a cruz, você sentir aquele peso, mas ele não arrebentar contigo, ele te dá forças. Porque você sente assim, nossa, Pai, que tristeza que eu vejo, que eu lembro do sangue do Cordeiro, mas de repente o Espírito Santo vem e te dá uma força tremenda. Você fala, eu vou continuar, eu vou ajudar as pessoas, eu vou honrar aquele sangue que foi derramado na cruz. Porque se você não sentir o peso da cruz, irmãos, por isso que o Messias diz, pega a tua cruz e segue-me. As pessoas não querem pegar a cruz, elas só querem pegar a salvação. As pessoas não querem sentir o peso do sangue do Cordeiro na cruz, elas só querem sentir a benevolência. Não, mas Paulo diz que é para nós alegrarmos. É para se alegrar, mas tem que sentir o peso disso. Porque é igual uma criança quando ganha coisa, ganha isso e ganha aquilo, não sente o peso de um braço, de um trabalho. Tu acha que essa criança vai ser mimada ou não? E hoje nós temos o quê? Nós temos os cristãos mimados, nós temos cristãos fracos na fé, porque foram ensinados de que a graça te basta. A graça de Jesus é tudo na tua vida. Mas não fala assim, irmão, vem cá,
Se arrependa de uma vez por todas e pegue a tua cruz e carregue. Como assim, pastor? Se arrependa. Tu fez isso? Fiz. Tu fez isso? Fiz. Confesse para Deus. Eu soube que tu fez isso, meu irmão. Eu fiquei sabendo que tu pegou a irmã ali que era casada. O que é isso? Expulsa da igreja. Para ele aprender. Sabe, irmão? São tantas coisas que você tem que ter responsabilidade e as pessoas não têm. Passam a mão na cabeça. Não, vem cá, Jesus perdoa os pecados e fica essa bagunça. Lá em Efésios 2,13 diz o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ou seja, irmãos, isso é uma responsabilidade muito grande. Nós antes, irmãos, éramos esquecidos por Deus. Mas Cristo, mediante o sangue dele, hoje nós somos vistos por Deus. Deus nos enxerga por causa do sangue do Cordeiro em nossa vida. Entenderam? E isso, irmãos, a gente tem que ter um zelo muito grande. Eu vou ler uma passagem aqui para os irmãos, lá em 1 Coríntios 5, para vocês verem que lá na época de Paulo já tinha essas questões que acontecem nos dias de hoje. 1 Coríntios 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Para vocês verem o nível que estava acontecendo lá. Nem entre os pagãos acontecia aquilo. A ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Olha só. Talvez o pai era viúvo e se casou de novo, enfim. Porque não fala possuir a sua mãe, né? Fala a mulher do seu pai. E vocês tão orgulhosos. Olha só, o pessoal ficou orgulhoso ainda. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Tá vendo como Paulo fala? Não é para passar a mão na cabeça do cara que cometeu traição e fez uma coisa terrível. É para expulsar. Tá escrito aqui, ó. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Por que Paulo está dizendo isso? Porque às vezes, irmão, se a gente não for esmagado pelo diabo, a gente não reconhece que precisa voltar para a casa de Deus. A gente não reconhece que precisa buscar a Deus. E é aí que entra aquilo que eu falo para os irmãos. Vale a pena correr esse risco? Vale a pena correr o risco de você cometer um pecado gravíssimo, Satanás arrebentar com a tua vida e você não conseguir voltar? Vale a pena ser uma noiva imprudente que está com a lamparina acesa, mas não levou o azeite junto? O azeite junto, irmão, é vigiar. Porque se você não vigia, Satanás te derruba. Você é uma noiva imprudente, o noivo vai voltar, e daí? Tua lamparina apagou? Porque tu não foi prudente? Tu não vigiou, tu não jejuou, tu não orou, tu não buscou, tu não desviou o teu olhar do pecado. Muito pelo contrário, tu se sentiu atraído, tu abriu portas, tu deixou a brecha. Ah, mas a minha carne é fraca. Então lute em espírito se a tua carne é fraca. Porque o Paulo disse, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra todas as potestades e principados, contra as trevas desse mundo. E as pessoas querem vencer na carne. Toda vez que eu venci na carne, eu caí. Toda vez que eu pensei que eu podia vencer na vida, eu caí. Irmãos, tem gente que, às vezes a pessoa pensa, pô, mas tem fulano que tá prosperando, tá tendo dinheiro, tá não sei o que. Às vezes o cara não é, o cara não quer Deus na vida dele. O cara não quer Jesus na vida dele. E prosperidade de dinheiro, financeiramente falando, não tem nada a ver com Deus te abençoar. Deus te abençoa como Ele quer. Ele sabe o que tu precisa. Se virar uma religião de prosperidade, você quer prosperidade ou quer salvação? Você quer prosperidade ou quer sentir o amor de Deus na tua vida? Você quer prosperidade ou quer sentir Jesus na tua vida? Quer sentir Yeshua dentro do teu coração? Se tu quiser prosperidade, irmão, você pode até ter prosperidade na terra, mas tua alma vai ser condenada. E daí? Valeu a pena? Entenderam? Então, vocês viram que aqui Paulo, ele está condenando a atitude do irmão e ele não passou a mão na cabeça, muito pelo contrário, ele disse que tem que expulsar. Joga para Satanás corrigir. Por quê, irmãos? Porque Satanás, se você não está próximo de Deus, você está próximo do diabo. Não existe meio termo.
Por isso que os mornos estão no mundo do diabo e não sabem. Quem já é do diabo é do diabo. Quem é de Deus é de Deus. Tem os mornos. E tá cheio de morno nas denominações, achando que estão salvos. Achando que estão vivendo o verdadeiro evangelho. Mas não estão. Ou estão porque querem essa vida de engano, ou estão porque querem isso mesmo para eles e vão ser jogados ao engano mesmo. O Eterno vai liberar o espírito do engano para quem quiser ser enganado. Mas eu creio sim que tem pessoas que estão buscando, estão com sede de buscar a palavra. E eu sei, irmãos, tem muita gente que estava longe de Deus e está voltando. Eu era um. Eu conhecia a palavra, eu fui apresentado, eu cresci no evangelho, só que eu me desviei. Por quê? Porque eu não olhei para o sangue do Cordeiro, eu olhei para o pastor. Eu olhei para a denominação. Eu olhei para os ensinos que eles faziam. Eu não olhei para o Cordeiro, eu não olhei para o sangue dele. Eu estava acreditando numa religião, ao invés de acreditar no sangue do Cordeiro. Ou seja, eu era aquela semente, né? Eu era aquele terreno que quando Yeshua jogou a semente, ele era um terreno que era bom, mas estava cheio de espinho. Sabe o que eram os espinhos? Eram as distrações, falta um pouquinho de fé, um pouquinho de perseverança. Eu vou experimentar primeiro as coisas do mundo. Aí a família já estava bagunçada, já tinha problemas na família com alcoolismo e drogas. O que aconteceu comigo? Eu deveria me afundar ou deveria buscar a Deus? Deveria buscar a Deus. O que eu fiz? Me afundei. Por quê? Porque uma vez que você busca a Deus, uma vez que você diz que se arrependeu, que você está no meio do evangelho, digamos assim, e você se afasta, você começa a experimentar coisinhas do mundo, Satanás te dá uma rasteira gigante, porque Deus permite que ele te corrija, até que chega um ponto que Deus vai olhar o teu coração e vai dizer assim, pronto, agora chega, agora ele é meu. Se até Jó, que não fez nada, teve um coração restaurado, imagina a gente que é pecador pra caramba, né? Lá em 1 Timóteo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo do que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Viu como Paulo era duro no seu evangelho? E as pessoas pensam que Paulo passava a mão na cabeça. Claro que não. O evangelho de Paulo é duríssimo, irmãos, porque ele corta na carne, ele tem revelações do alto tremendas, que nos ajudam a compreender o evangelho, que nos ajudam a compreender as escrituras. E o que ele está dizendo aqui? Que Himeneu e Alexandre, né, eles estavam, se afundaram na fé e cometeram alguns pecados de blasfêmia, e Paulo largou eles para o diabo. Para quê? Para que aprendam. Entenderam? Tu quer viver essa vida aí? Então tu vai viver. Agora, se o nosso evangelho, irmão, sempre fosse mantido como Paulo deixou ali, se viesse desde lá até os dias de hoje, irmão, seguindo essa linha, eu duvido, irmão, que aquele que conhecesse a Jesus e ouvisse esse evangelho de Paulo, da forma como ele fazia, eu duvido se ia querer se entregar ao mundo. Só se a pessoa realmente não tem um coração voltado para o eterno. Eu fui apresentado na igreja, cresci na igreja evangélica, mas eu, ao invés de buscar a Deus, eu busquei a líderes. E os líderes, irmãos, são falhos. A gente vê por aí tanta coisa acontecendo. Então tá mais do que na hora, irmãos, você que está numa denominação, começar a enxergar. Entendeu? Começar a ver se aquilo ali tem coisa errada, se o pastor está falando de acordo com as escrituras. Se você não lê a Bíblia, você não vai saber se ele está falando de acordo com as escrituras. Entendeu? As pessoas vão na igreja, levam a Bíblia e só lê lá. Chega em casa, coloca em cima da estante e acabou. Né? Lá em Hebreus, do 10, 26 ao 29. Olha só. Porque se pecarmos voluntariamente,
Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior o castigo, cuidais vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com quem foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Se pela lei, 2 ou 3 testemunhas condenam aquele que blasfemou, que dizia que estava seguindo a lei, que se converteu a Deus, entrou nos caminhos de Deus e seguiu a lei, se ele fugir, se ele cair, se ele desviar da lei, 2 ou 3 testemunhas condenam ele, apedrejamento e etc. Tu imagina quem recebeu a benevolência do Altíssimo, que foi a morte de Yeshua, o sangue dele que lava os nossos pecados, recebe isso, recebe esse dom de Deus, porque a salvação, irmãos, é o maior dom que nós temos. É o maior dom que você pode ter na tua vida, é a salvação, irmão. Não fique preocupado com o dom de falar línguas. Esse daí, sem comentários. Não fique preocupado com dons de profecia, dons de revelações, dons de interpretações de sonhos, dom de cura, dom de não sei o que. Se preocupa com o dom da salvação. Esse é o principal dom. E Yeshua foi bem claro, que vai chegar gente lá e dizer assim, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio. Ele vai dizer assim, sai fora, se afaste de mim, não te conheço. Ué, não tinha o dom de expulsar demônio? Mas não se preocupou com o dom da salvação. Não foi uma noiva prudente. Não estava com a sua lamparina acesa o suficiente. Não tinha o azeite para manter a sua lamparina acesa. O azeite é a sabedoria. O azeite é aquilo que, quando coloca na nossa fronte, simboliza devoção, adoração a Deus, obediência aos seus mandamentos. Se alimentar da palavra, do pão da vida, que é Yeshua, que é a palavra de Deus. A Bíblia foi deixada para nós tudo certinho. Ah, mas tem livro que foi tirado. Não tem problema, irmãos. Com o que está ali é possível você aprender. E se tiver alguma dúvida, como eu tive várias, eu li sim outros livros. Mas esses livros eles tinham que estar de acordo com a Bíblia. Estando de acordo com a Bíblia, eu falava, opa, tem coisa interessante aqui. E me ajudou muito a entender as questões da palavra. Muito mesmo. Inclusive essa minha Bíblia aqui, ó. É Bíblia, deixa eu ver, israelita. Ela tem Macabeus e tem Enoque aqui. Porque Enoque tinha outras Bíblias. Muitos livros foram tirados da Bíblia. Imagina, deve ser um baita de um livro. Mas fazer o que, É o que nós temos aqui. Só que, irmãos, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ele vai nos direcionando, seja num livro apócrifo, considerado, apócrifo, seja na Bíblia. Mas nós vamos nos pautar pela Bíblia porque é o que foi dado por nós, correto? E lá em Hebreus 9, do 13 ao 14, diz o seguinte: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito do Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a Deus vivo. Então, irmãos, nós recebemos esse dom de Deus. Nós recebemos essa benevolência. Nós não podemos cometer um ato de humilhação a Yeshua. Nós temos que honrar o sangue dele. E hoje muitas pessoas, milhões de cristãos, não estão honrando o nome do Cordeiro. Está esse evangelho bagunçado, irmãos. Quer um exemplo, irmãos? Quando o estado que Satanás usou para dar uma pressãozinha nas pessoas, as pessoas foram correndo tomar aquelas coisas lá, que vocês sabem muito bem do que eu estou falando, por causa, o vírus mortal, vou morrer. Foi buscar cura ao invés de buscar o Altíssimo, Se você tivesse buscado o Altíssimo, tu não tava com medo. Mas e se eu pegar? Se tu pegar e o Altíssimo estiver na tua vida, não vai acontecer nada. Se tu tiver o Espírito Santo, não vai acontecer nada. Mas a falta de fé, a fraqueza dos homens cristãos, do povo cristão, fez o quê? Correram tudo tomar esse negócio aí. Isso aí foi um teste do Estado. E teve muita igrejinha aí, Muitos líderes aí. Inclusive, irmãos, uma dica aqui, tá? Se a tua denominação
ela segue a Agenda 2030, sai fora, né? Eu sei que a Adventista segue a ONU, apoia a Agenda 2030, eu sei que a Assembleia Madureira apoia a Agenda 2030, né? Eu sei que tem várias aí, tem umas bastistas, não são todas, mas tem umas que eu vi uma lista. Cuida, irmão. Sabe o que é a Agenda 2030? Se tu quiser, pode pesquisar aí na internet, né? E tem vários canais muito bons que explicam exatamente o que é essa Agenda 2030, mas eu vou resumir bem curto e grosso. É a agenda do diabo. Se os pastores, líderes de igreja que seguem essa agenda estão seguindo ao diabo. Essa que é a verdade. Não, tem muita explicação, muito boa para vocês entenderem, para chegar na conclusão que eu estou falando aqui, tá? Então, se você ainda não leu sobre a Agenda 2030, não conhece, pesquisa, tem canais muito bons no YouTube, tá? Mas eu digo para vocês, é a agenda do capeta, tá? E tem muitas denominações aí que estão apoiando. Acorda, irmão. Se você continuar nessa cegueira, tu vai ser levado para o lago de fogo. Mesmo você dizendo que expulsava demônios, mesmo você dizendo que acreditava em Yeshua, Jesus, né? Mesmo você dizendo que era temente a Deus. Se você viver um engano, se você achar que está vivendo a palavra e está vivendo um engano, buscando outras coisas e não a Deus, irmão, você vai arder no inferno. Lá em 2 Coríntios 12, do 6 ao 10, a Bíblia diz o seguinte: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais ao meu respeito mais do que em mim, vê ou de mim vê, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Paulo recebeu tantas revelações do Altíssimo, irmãos, tantas revelações, que hoje, tá? Hoje, as pessoas aí, né, a maioria delas que tem uma fé ambiciosa, se elas recebessem essas revelações, elas iam sentir as deusas na terra. Então Paulo está dizendo aqui, ó, que para impedir que Paulo se exaltasse, foi dado a ele, né, ó, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele disse: minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só o que o Eterno falou para Paulo. A minha graça, a minha benevolência é o suficiente para você. Só a minha benevolência é o suficiente para você, Paulo. Só isso tá bom para ti. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entendeu? Lembra o que aconteceu com Jó? Né? Na fraqueza de Jó, no tormento que Jó passou, o poder do Eterno foi aperfeiçoado e Jó ganhou um coração novo, Jó foi um vaso novo, Jó recebeu tudo novo. Imagina Paulo, que tinha perseguição, tinha que perseguir os filhos de Deus, que era a igreja. Paulo que mandava prender, mandava matar. Tu imagina, o Eterno disse assim: Paulo, isso aqui, meu filho, essa lembrança aqui que tu tá tendo, que te atormenta, essa perseguição, essa tentação do diabo, é para você lembrar de onde eu te tirei. É para você não, vou usar um termo aqui, é para o teu nariz não ficar empinado. Mas tu vai me amar, tu vai me adorar cada vez mais. E Paulo disse, e o que Paulo diz no seguinte, né? Portanto, eu me gloriarei ainda mais, olha só, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo está honrando o sangue do Cordeiro. Paulo está honrando a missão que o Eterno deu para ele, que Yeshua deu para ele. Paulo está dizendo o seguinte: as minhas sombras, ou seja, irmãos, quando você vive uma vida de pecados, irmãos, eles não são apagados da tua cabeça. Quem acha que acontece um passe de mágica, saiu os pecados da minha cabeça. Se você traiu, meu irmão, aquilo vai ficar te perseguindo. Se você matou, aquilo vai ficar te perseguindo. Se você usou droga, se você se prostituiu, se você cometeu fornicação de homossexualismo, o que você fez na tua vida, volta e meia, aquilo vai te incomodar. Aquilo vai te perturbar. E você pode orar para Deus, Ele não vai tirar aquilo ali. Aquilo ali é para você lembrar o que tu fazia, quem tu era. Tu acha que às vezes não me atormenta coisas que eu lembro, que eu fazia?
Tu acha que não é uma perseguição, fica na minha cabeça o tempo todo, Satanás querendo que eu caia? Sabe o que eu faço, irmãos? Eu louvo a Deus, eu agradeço, eu falo que eu amo Ele, que eu preciso dEle. Esse tormento nos aproxima de Deus, irmãos. É isso que Paulo está dizendo, esse espinho na minha carne aqui, ó, que está me atormentando, esse demônio aqui, ó. Pai, tira de mim. Ele orou 3 vezes. E Deus disse, não. Com esse tormento aí tu vai me amar. Com esse tormento aí tu vai me glorificar. Tu vai honrar meu filho. Tu vai honrar o sangue dele. Pode ficar tranquilo que tu vai ser atormentado. E Paulo foi. E o que ele disse? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, se eu vou ser atormentado em sonho, atormentado em pensamentos de coisas que eu fiz, é aí que eu vou falar mais de Jesus Cristo, é aí que eu vou me mergulhar mais na palavra, para que eu não seja fraco e caia. Então, se você, irmão, está tendo provações, Deus não vai te dar nada além daquilo que tu pode suportar. Imagina, irmãos, coisas que Paulo deve ter feito, irmãos. Aquilo fica na cabeça dele incomodando 24 horas. Isso é tortura, irmãos. Porque é uma coisa que ele já se arrependeu e aquilo fica perturbando ele. Só que o que ele fazia? Eu sei que eu fiz isso. E é por isso que eu não vou me afastar de Yeshua. É por isso que eu vou continuar o ministério dele. É por isso que eu vou continuar levando a mensagem que a mim foi destinada a fazer. E vou fazer com amor, com alegria. Não interessa o que o diabo tente me acusar, me atormentar, me perturbar, ferir na minha carne. Eu vou fazer por amor ao Eterno. Quantas pessoas hoje têm a capacidade de administrar isso? As tentações de Satanás. Só aquelas que mergulham verdadeiramente no arrependimento e honram o sangue do Cordeiro, essas conseguem. Essas conseguem por quê? Porque o Altíssimo conhece o coração delas, o Altíssimo vai dar forças para elas, o Altíssimo vai mandar o Espírito Santo consolar elas. Mas aquelas que só querem receber, só querem graça, só querem milagre, só querem prosperidade, só querem viver essa vidinha fácil, irmãos, a hora que vier a tribulação, uma tribulação ainda maior do que essa que já aconteceu, muita gente vai se borrar de medo. Irmãos, o que aconteceu em 2020 ali não é nada, irmãos, é só uma faísca. Agora vocês já estão vendo rumores de guerra. E se vier uma terceira G aí? Que vai fazer muita gente desmaiar de terror. Lá em 1 Coríntios 10:13, está escrito assim, ó, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Ou seja, se você está ali vivendo uma vida buscando a Deus, você está ali tendo uma aproximação dele, seguindo seus mandamentos, obedecendo, amando ele, buscando ele em primeiro lugar, irmãos, a tentação da carne vai vir te incomodar, mas você vai resistir, porque o Eterno vai te dar forças, irmãos. Quem não tem força para suportar as tentações da carne é porque não está buscando o Eterno em espírito, porque não se arrependeu de verdade. Tem que se arrepender de verdade e buscar em espírito todos os dias, irmãos, até o fim da tua vida. Porque tu não sabe o dia nem a hora que tu vai morrer, tu não sabe o dia nem a hora que Yeshua vai voltar, ninguém sabe. Então, vigie, seja uma noiva, como eu falei antes, com a tua lamparina acesa, uma virgem prudente, que quando o noivo voltar, meu amigo, e tu, minha amiga, minha irmã, meu irmão, e você não vigiou, tu vai ficar para trás. Se a morte vier, você fica para trás. Então tem que vigiar. Lá em Mateus 26:41 fala exatamente o que eu estou falando para vocês. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Yeshua está dizendo, olha, vocês vão receber o Espírito Santo, mas é aí que a batalha vai começar fervorosamente. Então você tem que vigiar e orar, para não entrar em tentação. Por isso que fala no Pai Nosso, livrai-nos de todo mal, livrai-nos da tentação do maligno, das armadilhas dele. Não nos deixe cair na tentação. Porque se nós cairmos na tentação, irmãos, nós vamos, dificilmente consegue se levantar. Porque Satanás vem com tudo, ele vem para arrebentar mesmo. Então não é que você não vai conseguir, só que vai ser mais difícil. É mais difícil, irmão. Eu vou voltar lá em Hebreus 10:26-29. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados,
mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisa o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo do Espírito da graça. Entenderam? Ou seja, irmãos, a gente tem que ter uma preocupação gigante. Porque se nós não tivermos responsabilidades pelo sangue do Cordeiro, se nós não honrarmos o nome dele, nós caímos em transgressão. Então nós temos que fazer o quê? Orar, vigiar. Primeiramente, né, o que eu sempre falo e vou repetir, se arrependa do fundo do coração, busque ao Eterno em primeiro lugar, diga para ele: Pai, eu não consigo se tu não estiver junto comigo, eu preciso de ti todos os dias na minha vida. E o Eterno, irmãos, ele vai te dar suporte. A palavra não mente, irmãos, a palavra é pura e verdadeira. Agora, se as pessoas não vigiam, aí, irmãos, se não vigiar, o inimigo vem com força total. Lá em Tiago 4,7 está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Você tem que se sujeitar a Deus, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar, respeitar, né? Louvá-lo, não de ter outros ídolos, outros deuses na tua vida. E você vai resistir ao diabo, porque ele vai te dar forças, porque ele não quer que você seja... que ele não quer que tu caia nas mãos de Satanás. Ele sabe que tu tá buscando ele, que tu tá amando ele, que tu tá seguindo os mandamentos dele, que tu é uma pessoa justa, uma pessoa que está querendo ser perfeita como ele é perfeito, está buscando ele todos os dias. Você honra o sangue do filho dele. Tu acha que ele vai te entregar para Satanás? Nunca. Mas se você transgredir, ele vai. Por isso tem muitos cristãos que falam: nossa, estou passando por uma tribulação, estou passando por um negócio, nossa, estou numa dificuldade, não sei o quê, eu caí numa tentação, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É porque não está entendendo que não adianta ele ficar lá naquele espírito de religiosidade dentro das denominações e não honrando o sangue do Cordeiro, o qual ele diz que tem na vida dele, o qual ele diz que confessou os pecados, e continuar pecando. Como eu disse, são vários pecadinhos que lá na frente se tornam coisas grandes, porque tu vai se afastando de Deus. Tu vai dando prioridade para outras coisas do mundo. Irmãos, tem cristão que tem coisas da boneca da Disney, princesa, negócio da Marvel em casa para os filhos, os heróis para os filhos dentro de casa. Isso é tudo coisa do Satanás, irmãos. E vocês estão enchendo o filho de vocês, enchendo a casa de vocês com coisas do diabo. Vocês têm que abrir o olho, gente. Vocês têm que pedir para o Pai dar entendimento para vocês e parar de achar que quem alerta vocês é maluco. Porque a hora que o Satanás vier, ele vai acabar com a família de vocês. Daí vocês não sabem por que a vida está um inferno, a família está destruída. Vocês não sabem por que estão passando por tantas provações. É porque não entenderam que estão abrindo brechas para Satanás na casa de vocês. Esses negócios aí principalmente do cinema, de heróis aí, irmão, isso aí é uma arma poderosa do inimigo. Tá vindo com força total e tá destruindo famílias, desenhos animados. Os irmãos e irmãs que têm filhos, colocam o filho para ver YouTube, aqueles desenhos que são perigosos lá, que só tem informação subliminar, tem que cuidar. Os pais que têm que dar atenção para os filhos. Não, mas eu trabalho, né? Eu não tenho tempo para ele, mas quando tiver, se dedica o tempo todo para ele. Sabe? Ore sempre a Deus pela vida dele, busque a Deus sempre, para que teu filho não caia em transgressão, teu filho não seja tentado pelo diabo. Entenderam? Eu sei que é difícil, irmãos, mas o Messias não disse que a nossa vida ia ser fácil aqui na terra. Ele disse que a nossa vida ia ser pauleira. Quem tem vida fácil tem alguma coisa errada. Satanás não facilita para ninguém, não. Deus alivia, né? Mas dizer que é difícil, é isso, é mesmo, é difícil. Mas é um difícil que você passa louvando, glorificando. Você não sente o peso daquela dificuldade, porque o Eterno te dá suporte. Entenderam? Então, irmãos, agora eu vou ler Salmos aqui. Aquela citação que eu não sei se ele é pastor, né? Mas o cirurgião que narrou a crucificação de Yeshua na cruz, ele citou Salmos 22, né? Porque aquele bramido que Yeshua dá na cruz, né? Deus meu, por que me desamparastes? É uma citação de Salmos, tá, irmãos? Né? As pessoas às vezes pensam que Yeshua está dizendo que Deus abandonou ele. Na verdade,
Quando nós estamos em pecado, irmãos, o Eterno, ele nos abandona. Nos abandona em que sentido? Ele não olha para nós, porque nós estamos cheios de pecado. Ele não nos vê, porque ele não, como é que eu vou dizer, por exemplo, ele não, igual a mãe do Kiko falava, né? Ele não se mistura com essas gentalhas, né? Ou seja, ele não se mistura com o pecado. Por quê? Se você vive em pecado, por que o Eterno vai olhar para ti? Entendeu? Era isso que o Eterno sempre falou para o povo. Me busque, me ame, não se afaste de mim, que vocês não vão cair em pecado, porque o salário do pecado é a morte, é a desgraça, entendeu? É sangue, é destruição. O pecado, irmãos, ele é aquela coisa que Adão experimentou, que eu falei antes, o bem e o mal, ou seja, não, eu vou sair aqui com uma guria que eu conheci, vou ter relações sexuais com ela. Não, depois eu peço perdão, né? Aquilo ali é um pecado, certo? Mas ele é um pecado comparado a alguns outros, é um pecado que tu consegue se escapar. Mas se você for se afundando, daqui a pouco tu começa a beber, começa a ir pra festa, daqui a pouco você começa a se drogar, daqui a pouco você começa a ficar devendo, daqui a pouco você começa a traficar, daqui a pouco você mata alguém. Entendeu? A consequência que é de coisas pequenas que podem se tornar grandes. Então, irmãos, a gente tem que vigiar sempre. Então, o que o salmista está dizendo? Né? Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas o meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Porém, tu és santo. Tu que habitas entre os louvores de Israel, em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Irmão, quando a gente está em pecado, o Eterno ele não nos enxerga, mas quando nós o buscamos e nós nos arrependemos dos nossos pecados, aí ele nos vê. O que o Yeshua está dizendo? Yeshua, irmãos, ele tomou para si todos os pecados. Todos os pecados foram para Yeshua. Por isso que o mundo ficou em trevas, o sol escureceu, por isso que deu terremoto, porque a energia de pecado foi tão grande, foi tão pesada ali, que Yeshua ele se sentiu desamparado. Por quê? Porque ali os pecados estavam destruindo, estavam sendo consumidos, estavam todos eles, o Yeshua estava sugando todos os pecados, a ira de Deus caiu sobre ele. Entendeu? Só que depois ele fala, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Então ali ele está dizendo, é como se estivesse dizendo para o mundo, gente, olha aqui, ó, por causa de vocês eu estou com todos os pecados de vocês. Por causa de vocês eu estou morrendo aqui. Por causa de vocês, Deus está se irando contra mim. Por causa de vocês, eu estou sendo desamparado, eu estou sendo castigado aqui na cruz. Por causa de vocês, mas não porque eu culpo vocês, é porque eu amo vocês. Então eu não quero que vocês se percam, porque eu estou comprando vocês com sangue precioso. É isso que Yeshua está dizendo na cruz. Eu estou morrendo aqui, não é de brincadeira. Era para você estar aqui. Era para todos estarem aqui, mas eu estou aqui porque eu amo vocês. Por isso que ele foi exaltado, porque naquele momento o pecado estava sobre ele, todos os pecados do mundo. Por isso que ele se sentiu desamparado. Por quê? Porque com o pecado o Eterno não nos enxerga. Ele não enxerga um corpo cheio de pecado. Entenderam? Por isso que Yeshua morreu, levou os nossos pecados para ele cativo e depois ele foi exaltado. Puro, imaculado. Depois ele foi santificado. Depois ele foi exaltado, o nome sobre todos os nomes. Tá bom, irmãos? Então nós temos que ter consciência, nós temos que ter hombridade, temos que honrar o nome o sangue do Cordeiro. Lá em Salmos, irmãos, 32, ele tem mais uma sombra, né? Ele faz um link com aqueles salmos ali. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor te tornou em sequidão de Éstio, Selá. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobriu, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso, todo
aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Selá. Instrui-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freios para não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cessará. Alegrai-vos, ó Senhor, e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Então, irmãos, o salmista está nos dizendo, irmãos, que se você está em pecado, se você está numa vida de dúvidas, de problemas, você tem que lembrar que existe um Salvador que morreu na cruz, que foi enviado pelo Eterno para pagar pelos nossos pecados. E você busque a Ele, você se arrependa, sabe, irmão? Você se arrependa, você busque. E todos os dias, irmão, depois que você voltou a ter uma vida de santificação, uma vida de obediência ao Eterno, aos seus mandamentos, sempre que você precisar dele, você orar a ele, em nome de Jesus, do sangue do Cordeiro, de Yeshua, você vai ser ouvido. Sempre que tu precisar e orar, ele vai te ouvir, porque você agora tem o sangue do Cordeiro na tua vida. Por isso, irmão, zele por ele, zele pelo sangue do Cordeiro, honre o sangue do Cordeiro, sabe, irmão? Tenha amor por ele a cada dia, tá bom? E, irmãos, a mensagem de hoje era essa, tá? Que você possa ter, assim, ciência da importância que foi Yeshua, né, irmãos, e Jesus Cristo, porque se ele não tivesse sido sacrificado no madeiro, irmãos, derramado o sangue dele na terra, sabe? Como foram todos antes os cordeiros e outros animais que pagavam um preço pelos nossos pecados, mas não foi suficiente. Por quê? Porque o pecado continuava crescendo, o homem continuava transgredindo, o homem continuava se afastando de Deus, até que chegasse o verdadeiro Cordeiro, que é Yeshua, que tomou para si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, toda a ira de Deus caiu sobre ele. Então nós temos que ter consciência disso, irmão. Nós temos que olhar para ele, sim, como alguns dizem, mas se você olhar para Jesus, você já está, sei lá, não é, irmãos, não é assim. Tu tem que olhar e dizer, eu não quero te envergonhar, Yeshua. Eu não quero te envergonhar, Jesus. Não quero, eu quero. Você tem que sentir a dor que ele sentiu, o peso que ele sentiu. Você precisa pelo menos ter essa experiência de consciência de que você não pode mais errar. Você não pode mais desonrar o nome do Messias, o sangue dele. Sabe, irmãos? Não foi à toa que ele morreu. Nós temos que ter essa consciência. E hoje, irmãos, é triste porque as pessoas estão vivendo um evangelho, irmãos, de oba-oba. As pessoas estão iludidas por esse mundo. Elas estão vivendo de achismo com as suas próprias religiões. Irmãos, nós temos que entender que a igreja é Yeshua, é Jesus. Ele é o corpo da igreja. Hoje me perguntaram, você virou adventista porque tu está estudando a Bíblia no sábado? Eu falei, não, porque a minha igreja é Jesus Cristo. Ele falou assim, nossa, ele ficou sem palavras. Por quê? Porque a minha igreja é Jesus. Entenderam, irmãos? A minha igreja não é assembleia, a minha igreja não é adventista, a minha igreja não é Deus de amor, a minha igreja não é universal, a minha igreja não é a igreja da graça lá, a minha igreja é Yeshua, a minha igreja é Jesus Cristo, ele é minha igreja, e por ele sim, eu vou fazer o evangelho, por ele eu vou levar a mensagem, por ele eu vou dar o melhor de mim, eu vou dar o meu sangue, né? Então, irmãos, que nós possamos todos os dias lembrar do Cordeiro morto no madeiro, lembrar do sofrimento dele e honrar o sangue dele. O sangue dele é vida, vida eterna. O sangue dele é energia para a vida eterna. O sangue dele é o vinho da alegria. O sangue dele é a salvação. O sangue dele é o que nos lava dos pecados. E ele é a água viva, pura e cristalina, a água que nós beberemos e nunca mais teremos sede. Ele é o pão da vida que nós comemos e não temos fome, nós temos força. Ele é tudo, irmãos, na nossa vida, porque o Eterno nos deu ele. O Eterno nos deu Yeshua como pão da vida, como sangue da vida eterna que limparia os nossos pecados,
como água da vida, luz do mundo. Yeshua é tudo que nós precisamos para chegar no Altíssimo. Nós precisamos de Yeshua para que o Altíssimo nos enxergue. Nós precisamos do sangue dele para que quando o Eterno olhar para nós, ele vê o Filho. É através do sangue que ele vê o Filho em nós. E se ele vê o Filho em nós, ele nos ama. Porque nós estamos no Filho, o Filho está nele. Aquele exemplo que eu dei que a Trindade o pessoal confunde. É igual quando o cara é casado. E a Bíblia diz que ambos são uma só carne, mas é um homem e uma mulher. Jesus é Jesus, Deus é Deus, mas ele representa o Pai representa ele. Ele está no Pai, o Pai está nele. E ele só revela o Pai a quem ele quer. Porque o Pai quis assim. Não vai querer questionar Deus porque assim, Deus quis assim e é assim, nós temos que obedecer. Tá bom, meus irmãos? Então fiquem na paz, que o Eterno abençoe vocês, abençoe a família de vocês. Passe esse vídeo adiante, se você conhece alguém de alguma denominação. Isso aqui não é crítica para xingar a igreja, porque a igreja é o nosso Messias, irmão. Isso aqui não é para criticar a denominação, não é para criticar pastor, bispo ou fulano ou ciclano. Isso aqui é para mostrar, inclusive para mim, que sempre falo aqui, que nós precisamos honrar o sangue do Cordeiro, tá bom? Que nós não podemos transgredir ele, que nós não podemos afrouxar, nós temos que vigiar dia e noite. Nós precisamos evangelizar, nós precisamos fazer com que o nome do Messias seja novamente engrandecido. Nós precisamos levar o nome dele a todas as nações. Nós precisamos resgatar o evangelho. Nós precisamos fazer com que Satanás pare de humilhar Yeshua, entre aspas, tá, irmãos? Por quê? Porque os cristãos estão achando que estão adorando a Yeshua e estão adorando coisas do mundo, e Satanás está deitando e rolando, e o nome de Yeshua está sendo profanado, o sangue do Cordeiro não está sendo valorizado. O Altíssimo não está sendo glorificado. Por quê? Porque se ninguém quer saber verdadeiramente do Filho, se acha que o sangue dele é um oba-oba e não consegue ter responsabilidade sobre isso, está envergonhando, está desonrando, tá bom? Então que nós possamos resgatar esse evangelho, que nós possamos manter firme na palavra, que Deus te abençoe, que Yeshua te abençoe, que o sangue dele esteja na tua vida. Em nome de Jesus, que a tua vida seja abençoada com o Espírito dele, tá bom, irmãos? Que o Espírito do Altíssimo desça sobre vocês. Fiquem na paz e que Deus abençoe a vida de cada um.